Aleluia. Povo de Deus, paz do Senhor Jesus. Eu quero usar um texto base para a meditação da nossa pregação. Está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1. O versículo 9, se você for acompanhar no seu celular, não sei se é projetado aqui. É projetado o texto? O versículo 9 diz: Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo nosso Senhor. Eu lerei mais uma vez. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo nosso Senhor. Podeis tomar, queridos, o vosso assento. Com muita alegria eu quero expressar a minha gratidão por estar com vocês pela primeira vez, estar retornando a esta cidade linda, abençoada, e que para o meu ministério foi uma cidade muito abençoadora. Apóstolo Marcos, toda a sua família, pastor Daniel, toda a sua família, todo o corpo de líderes, ministros que aqui cooperam para o crescimento e desenvolvimento da obra do Senhor. Meu muito obrigado por me permitir servir ao povo que Deus tem confiado a vocês. Louvo a Jesus pela vida do meu amigo pastor Abelino, sua esposa, a irmã Ellen. Que o Senhor os guarde com muita graça, com muita sabedoria. Mais uma vez, Abelino, obrigado por tudo. Prazer rever o pastor Tertuliano como a sua família. Pastor Moisés, meu muito obrigado. Louvo a Deus pela vida desses homens. E se essa cidade foi abençoadora para o meu ministério, ela foi abençoadora e é abençoadora através desses homens que eu tenho a honra aqui de citar. E aqui na ausência eu quero agradecer ao pastor Amarildo, que por muito tempo tem abençoado a minha vida através do ministério das Assembleias de Deus aqui nesse estado. Nesta conferência Reino, nesta conferência numa igreja que ama adorar Jesus, numa igreja que ama Cristo, eu quero falar sobre Cristo. O que significa ter comunhão com Jesus? O que significa ter comunhão com Jesus? É preciso entender que sua comunhão com qualquer pessoa, minha comunhão com qualquer pessoa, terá características, resultará em algumas decisões, facetas do ministério de Cristo, propriedades do ministério de Cristo, precisam ser realidade na vida daqueles que amam Jesus, na vida daqueles que cantam 2, 3 horas para Jesus, na vida daqueles que estudam 3, 4 horas sobre Cristo. É preciso refletir as doutrinas basilares da vida de Cristo. É bom viajarmos à Terra Santa, é bom nos alegrarmos pela Páscoa, é legal participarmos das cantatas, tanto de Natal quanto da Semana Santa, da Paixão de Cristo. Mas será que isso é cristocentrismo? É legal pregarmos no Antigo Testamento e terminarmos a pregação
no Novo Testamento, porque toda a Bíblia aponta para Cristo. Apesar de divergirmos se Cristo é a espiral hermenêutica de toda a Bíblia, ninguém aqui duvida de que Jesus é aquele para a qual a Bíblia aponta. Ela está construída sobre 4 bases: criação, queda, redenção, glorificação. Criação, Jesus estava criando todas as coisas. Queda, na queda, Jesus foi apresentado como solução, a semente da mulher. Redenção, só há salvação em Jesus. E glorificação, todas as coisas serão glorificadas na sua vinda. Toda a Bíblia aponta para Cristo. Mas será que saber disso significa ter comunhão com Cristo? Saber isso, pregar isso, cantar isso, ou estudar uma teologia baseada nesses 4 fundamentos me torna alguém cristocêntrico? Cantar música sobre Cristo 2, 3 horas e ir para casa me torna cristocêntrico porque num culto eu falei de Cristo? É óbvio que não. A vida cristocêntrica é uma vida cultica. E quando eu digo uma vida cultica, eu estou falando sobre um estilo de vida pela qual eu vivo, eu demonstro Cristo. Mas antes de demonstrar que é para o outro, eu vivo. E não há um esforço, não há uma técnica, porque não é uma arte, não é uma exibição, é algo natural. Por isso que Jesus diz que Ele é vida, porque vida você simplesmente vive, simplesmente exerce. Vida não é técnica, não é arte, não é método, não é exibição, é simplesmente ser. Quando eu tenho intimidade com Cristo, eu tenho a vida de Cristo. E a vida de Cristo para a humanidade passa, no mínimo, há várias, mas no mínimo, pelos 3 pontos que eu quero mostrar para vocês aqui. Se eu tenho comunhão com Cristo, eu tenho comunhão intelectual com a encarnação. Se eu tenho comunhão com Cristo, eu tenho comunhão de prática com a palavra de Cristo. Se eu tenho comunhão com Cristo, eu tenho comunhão de caráter com a santidade de Cristo. Se tenho comunhão com Cristo, eu preciso ter comunhão com a encarnação de Cristo. Em que sentido? Primeiro eu falo de um modo teórico, depois a gente aplica. Isaías capítulo 7, versículo 14. Veja a profecia: o Senhor vos dará um sinal, disse Isaías: eis que a virgem conceberá, engravidará e dará à luz a um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Virgem, conceber é milagre, é fora do comum. Precisamos desde já guardar isso. Hebreus capítulo 10, versículo 5 diz que quando Jesus encarnou, quando Jesus desceu, quando Jesus esteve entre nós, Ele disse ao Pai as seguintes palavras em oração: sacrifício e oferta não quiseste. Esse sacrifício e oferta que o Pai não quis, nas palavras de Jesus, são os sacrifícios do Antigo Testamento usados para cobertura de pecados. É nesse sentido que Jesus ora:
ofertas e sacrifícios para cobrir pecados, o Pai não quis mais esse sistema, pois me enviou não para cobrir o pecado, mas para remover o pecado. É nesse sentido que ele diz: sacrifícios e ofertas não quiseste, agora, mas para mim preparaste um corpo, porque Jesus foi sempre um com o Pai, sempre Deus. Há um mistério na encarnação de Cristo, pois o seu corpo humano não é um corpo eterno antes da encarnação. Veja o que diz João 1,14: o verbo, a palavra, a expressão divina se fez carne. Se fez carne. Carne aqui se fez corpo humano e habitou entre nós. Isso é João, o apóstolo, dizendo: e vimos a sua glória no corpo encarnado. E essa glória é a glória do unigênito do Pai. Jesus se torna primogênito depois que ele ressuscita, pois ele é o primeiro de todos os irmãos que um dia ressuscitarão. Jesus é primogênito quando é comparado com a criação. Se a criação é bela, é grande, poderosa e é para ficar para sempre, diante dela Jesus é o primogênito, no sentido não de ser criado, mas de ter primazia sobre ela. Por isso a briga entre Esaú e Jacó, por causa da primazia familiar. Por isso o desprezo dos irmãos para com Davi, por causa da primazia familiar. Aí Paulo diz aos Colossenses que entre a criação e Jesus não há briga de primogenitura, porque diante de toda a criação que é grande e admirável, ele é o cabeça, ele é o primeiro. Diante dele toda a criação se curva. Agora perceba, João 1, Jesus não é primogênito. João 3,16, Jesus não é primogênito, Jesus é unigênito. Porque como primogênito, você pode compará-lo com outros primogênitos, com outros que tiveram categorias de primazia, ok? Como primogênito, você pode compará-lo. Agora, quando João diz, ele se fez carne, e nessa encarnação, não é reencarnação, mentira espírita, é encarnação. O Deus Espírito assumiu um corpo humano. Nessa encarnação vimos a glória do unigênito. Por que unigênito? Porque se ele é primogênito, ele é o primeiro de muitos irmãos. Todo mundo aqui é filho de Deus. Jesus é o cabeça, Jesus é o primeiro acima de nós. Agora, quando João diz o Cristo que encarnou é o unigênito, quer dizer que ele é o único da sua forma. Não há ninguém como ele. Em sua glória e encarnação, ele é incomparável. Ninguém nasceu como ele. Todos nascem da vontade da carne e do varão. Ele se fez bebê e entrou dentro do ventre de uma virgem, para se cumprir a profecia de Gênesis 3,15, da semente da mulher. Todo mundo aqui vem da semente do homem. Só Jesus, que misteriosamente é semente da mulher. Por isso ele não poderia nascer da relação entre José e Maria. Ele encarnou e vimos a glória do unigênito do Pai, cheio de graça. Aqui
entra a aplicação da comunhão com a encarnação. Então, tecnicamente, é um mistério. Um Deus se faz bebê. Tecnicamente, não há explicação como ser semente da mulher sem vir da semente do homem, se é no homem que está a semente. Só que João diz, ele veio cheio de graça. Por que João usa a expressão cheio de graça? Porque ele, sendo Deus, não ter usurpação em ser igual a Deus, da mesma essência, deixar o trono para ser colocado numa manjedoura, deixar anjos cheios de asas para vir habitar entre homens que têm duas mãos, e é uma luta para levantar uma para dar glória, deixar anjos que são velozes como relâmpagos, anjos que têm facilidade em obedecer o Espírito, em Ezequiel 1, para habitar entre homens pecadores como nós, andar entre prostitutas, andar entre pessoas de caráter duvidoso. Por isso João diz, ele veio cheio de graça, porque ele andou entre os pecadores. Aí alguém diz assim, tá vendo? Então a gente tem que ter comunhão com os pecadores. Não, a Bíblia não manda ter comunhão com o pecador. Por isso João continua, ele veio cheio de graça e de verdade, porque na graça ele entra no meio do pecador, e com a verdade ele tira o pecador da vida de pecado. Com a graça ele está entre os homens sujos, mas com a verdade ele mostra a pureza para esses homens. Santidade de Cristo é assim, graça para atrair, verdade para libertar. Jesus andava com o pecador, mas nunca se tornou sujo como nenhum deles. Para nós, a doutrina é paz com todos, comunhão só com o santo. Jesus encarnando, estando entre nós, é mistério. Então, olha o que Paulo disse, 1 Timóteo 3,16: sem dúvida, o mistério é grande. Aquele que foi manifestado na carne, justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Veja que Paulo mostra em um versículo toda a trajetória de Cristo Jesus. Só que ele diz que é mistério, manifestado na carne, corpo humano, visto pelos anjos. Porque para os anjos ele era um mistério, ele não tinha o corpo com o qual se manifestou. Os anjos o viram, os anjos o reconheceram, os anjos, alguns até se assustaram. Lembra quando ele chega no céu, no Salmo 24, os anjos que o viram cantam quando ele entra no céu: levantai, ó portas, vossas cabeças, e entrará o Rei da Glória. Os anjos de dentro, que ainda não conhecia aquele Cristo que os anjos de fora o acompanharam na terra conheciam, perguntaram: quem é esse Rei da Glória? Os anjos que o conheciam responderam: o Senhor poderoso na batalha, Ele é o Rei da Glória. Que batalha foi essa? A batalha da cruz. Ele venceu na cruz, ele venceu a morte, ele venceu o inferno, ele venceu o mundo. Pastor, você pergunta, onde eu entro nisso? Olha essa história, Lucas 2:9. O anjo do Senhor veio sobre uns pastores que estavam cuidando de ovelhas. Presta bem atenção nisso. E quando o anjo do Senhor veio sobre eles, enquanto eles cuidavam das ovelhas, a glória de Deus cercou os pastores, assustados com o anjo.
Agora vem comigo, por gentileza, diga a glória de Deus. Cercou os pastores. Vamos usar a linguagem bíblica, diga: eles ficaram envoltos em glória. Ok? Lucas 2:9. O anjo aparece, a glória o cerca. Quando eles ficam envoltos em glória, a Bíblia diz que eles ficaram com medo. Aí o anjo olha e diz assim: não tenham medo, pois vos nasceu hoje um Salvador, que é Cristo. Olha o versículo 12. Olha o que o anjo diz: e isto vos será o sinal de que vocês vão achar o menino Salvador. Imagine o pastor perguntando: qual sinal? E o sinal é: ele estará envolto em panos. Interessante, os pastores, homens simples no campo, envoltos em glória, condição que Jesus tinha antes da encarnação. Pastores agora no chão, cercados de glória. E Jesus, o Deus encarnado, o Deus que se fez bebê, envolto em panos comuns. Papai, mamãe, pobres. Esse é o mistério da encarnação. O Deus rico, Deus dono de toda a glória, vestido de pano simples, cercado por animais. Os pastores, homens simples, pecadores e falhos, cercados pela glória. Ali já tem a seguinte mensagem: a encarnação de Jesus é isso. Eu assumi sua condição humana, eu assumi sua fragilidade, eu tomei para mim suas tentações, eu tomei para mim suas dores, eu tomei para mim sua falibilidade. E quando você tem comunhão comigo, minha glória é transferida a você, a minha salvação é transferida a você. Isso é comunhão com a encarnação. Eu saber que Deus não quis distância. Por isso que quando Mateus diz no capítulo 1 do evangelho que leva seu nome, que o anjo falou com José para não desprezar Maria, Mateus mesmo conta a história da encarnação do verbo, do nascimento de Jesus, e ele mesmo aplica. Olha para cá, por favor. Eu disse que seria técnico, mas depois eu aplicaria. Mateus conta a história da família escolhida de onde Jesus veio, para mostrar que ele encarnou entre nós. Quando ele conta a história da gravidez e nascimento, aí ele aplica. O que é aplicar? Colocar o leitor na história, fazer o leitor dizer assim: ah, agora entendi. E o que Mateus faz? Mateus aplica assim: para que se cumprisse Isaías capítulo 7, a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o seu nome será Emanuel, que significa Deus conosco. O que Mateus está dizendo é: ele encarnou para dizer que ele não nos abandona. Ele encarnou para dizer que ele não odeia o ser humano, que ele ama tanto o ser humano, que ele se fez igual aos homens. Sabe como é que eu sei que você tem intimidade com a encarnação? É quando eu olho para você e não vejo você querendo se angelicalizar. É quando você olha para o crente e você percebe que ele é humano, dependente da graça de Deus. Sabe aqueles crentes que sobem para o monte, aí ora 30 dias no monte, aí desce do monte, alguém pergunta: são que horas, irmão? 11 remeneveia. Irmão, fala para mim, qual o segredo do seu ministério? Ih, varão, tu tem que descer muito.
Ih, varão, tu tá por fora, tu tá no nível abaixo. Não, enquanto Deus se fez homem, tem gente querendo ser anjo. Enquanto Deus se fez humano, tem gente querendo passar uma imagem de que é máquina. Olhe para o Getsemane. Jesus está no Getsemane. Pedro pega a espada para defender Jesus. Aí dá uma olhada para o camarada e diz: tome aqui o cadê Jesus? Ó. Claro que ele não queria acertar a orelha. Ele não é espadachim, ele é pescador. O camarada tentou desviar, fere a orelha do camarada. Jesus olhou para ele e falou bem assim: guarda a espada, eu tenho acesso a 12 legiões de anjos. Guarda a espada, eu tenho acesso a 12 legiões de anjos. 12 legiões, na linguagem romana, é só você multiplicar 6.000 por 12. Eu tenho acesso a 12 legiões de anjos. Vou perguntar para a igreja: quantas legiões Jesus tinha acesso? Para de graça, quantas legiões Jesus tinha acesso? Ele tinha acesso a 12 legiões de anjos, mas ele disse: eu prefiro 12 homens. Levar a mensagem da salvação ao mundo, ele não enviou anjos, ele enviou gente que o negou, Pedro. Ele enviou gente que fugiu, João. Ele enviou uma mulher que havia sido liberta de demônios. Ele conta com você, apesar das suas fragilidades, seus erros, suas quedas. Quanto mais humano, a graça de Deus se manifesta aí. Isso é intimidade com Jesus, porque quanto mais perto de Jesus, mais perto de gente. Ele veio como gente, andou entre as gentes, morreu pela gente. Quando a trombeta tocar, ele vai arrebatar a gente para morar eternamente na sua presença. Se você tem intimidade com a encarnação de Cristo, tem como abrir o som para mim? Está fechando aos poucos, melhora para mim, por gentileza. Se você tem intimidade com Cristo, você tem comunhão com a encarnação de Cristo, então a humildade de Cristo estará em você. Porque em Filipenses 2, quando Paulo trata da encarnação, Paulo fala da humildade. Qualquer soberba em mim é o veneno da serpente em mim. Qualquer humildade em mim é o reflexo do Cordeiro de Deus no meu caráter. Em segundo lugar, ter comunhão com o Filho de Deus significa ter comunhão com a palavra do Filho de Deus. Existem pastores, pregadores, ministros, cantores e crentes que amam Jesus, faz coraçõezinho para Jesus, coloca nas redes sociais que ama Jesus, na Páscoa fala de Jesus, no Natal glorifica a Deus pelo menino Jesus, acha bonitinho o bebê Jesus, mas não gosta das pregações do homem chamado Jesus. Você gosta de historinhas do Antigo Testamento que te prometa a bênção, que te prometa a porta aberta. O mar vai abrir, Moisés, porque o cajado está na tua mão. E você levanta a mão assim, ó: eu tenho o meu cajado, eu vou abrir esse mar. Ei, Elias, o fogo vai cair, você vai matar seus inimigos, Elias, porque quem te viu na prova e não te ajudou, quando te ver na bênção vai se arrepender, porque você vai brilhar, eles vão se apagar. Eita, eu sou Elias. Ei, Davi, você vai derrubar esse gigante, viu, Davi? Ei, Davi, o gigante cai e você diz: eu sou Davi, eu derrubo mesmo. Mas quando fala sobre as pregações de Jesus, quando abre o texto para falar o que Jesus disse, incomoda. É perigoso certas igrejas esvaziarem se mostrarmos as pregações de Jesus para elas. Não é cristocentrismo pregar milagres que Jesus operou. Jesus fez cego ver, sim. Jesus fez mudo falar, que legal, abre a boca e dê glória, porque ele faz mudo falar. Jesus fez morto ressuscitar, que legal, prega para os ímpios, que ele vai dar vida para os ímpios. Olha que coisa linda, toca pela fé na orla dele, que ele está aqui e você vai ser curado. Isso é cristocentrismo limitado, isso é cristocentrismo interesseiro.
só prega os milagres que Jesus fez. Eu não sou sensacionista, eu sou pentecostal, mas deixa eu lhe dizer uma coisa à luz da Bíblia Sagrada: nem todos os milagres que Jesus fez se repetirão da mesma forma que ele fez. Mas pastor, Jesus disse que nós faríamos obras maiores. Ele não disse em essência, ele disse em quantidade ou alcance, porque a sua quantidade de tempo foi 33 anos aqui, e o alcance, ele trabalhou ali na Palestina. Não em essência, ninguém aqui faz nada maior ou melhor em essência do que Jesus fez. Agora, o alcance maior nós temos. Talvez esse ministério tenha mais pessoas alcançadas pela mensagem do que o que Jesus alcançou no seu ministério de 3 anos. Foi isso que ele disse: faríamos obras maiores em alcance. Só que a gente pega as obras de Jesus para ficar fazendo promessas falsas ou tomar posse de promessas falsas. Mas quando vamos analisar as palavras de Jesus, aí ele nos humilha, ele nos quebranta, ele nos envergonha. Há vários pregadores aqui, e os senhores sabem que é difícil fazer uma exegese correta das pregações de Jesus. Tem textos nas pregações de Jesus que a gente pula. Vou nem tocar nesse assunto, vai me queimar, vai entristecer a igreja. E essa geraçãozinha Nutella, que Jesus é amor, Jesus é amor. Deixa eu te dar um recado: o pregador que mais pregou sobre inferno foi Jesus de Nazaré. É melhor, disse Jesus, você entrar na vida faltando um membro do teu corpo. Então, se teu olho te faz pecar, arranca. Se tua mão te faz pecar, arranca. Se teu pé te faz pecar, arranca. É melhor entrar na vida faltando um membro do corpo do que ir para o inferno com o corpo inteiro. Sabe quem disse isso? O amor, Jesus. Sabe outra coisa, o que o amor disse? Não tenha medo do homem que só pode matar o seu corpo, mas tenha medo de Deus, que mata o corpo e destrói a alma no inferno. Sabe quem disse isso? O amor. Sabe o que Jesus disse? Quem amar pai, mãe, irmãos, irmãs acima de mim, não é digno de mim. Enquanto a gente fica atrás de gente rica, mais vale o envelope ou a mão no bolso do que o caráter. Jesus olhou para um jovem rico e disse: me segue. Ele disse: eu não vou abrir mão da minha riqueza para te seguir. Jesus olhou e disse: é mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que você entrar no meu reino. E não adianta inventar que era camelo entrando no buraco em Jerusalém. Mentira, não tem base histórica para isso. O que Jesus estava dizendo era: sem renúncia você não entra no meu reino. Sem renúncia você não entra no meu evangelho. Ai, Jesus não envergonha ninguém. Foi ele que olhou para Pedro e disse: para trás de mim, Satanás. Jesus perdoou a mulher adúltera, perdoou, mas também disse: vai, não peca mais não. Foi ele que olhou para o cego lá no templo, em João capítulo 9, depois que encontrou o cego depois de curado, e disse: se você continuar na prática do pecado, vai te acontecer coisa pior. João capítulo 5, depois que cura o paralítico, ele vai ao homem e o exorta a não viver na prática do pecado. Que Jesus é esse que essa geração conhece? Judas pensou que ia continuar enganando o colégio apostólico. E agora? É que Jesus disse: um dentre vós vai me trair. E Pedro, que era retado, estava do outro lado da mesa. João estava do lado de Jesus, colocou a cabeça bem aqui. Aí Pedro pergunta: quem é logo aí, rapaz? Aí João olha para Jesus e pergunta: quem é, Senhor? Aí Judas vai estendendo a mão para colocar a mão no prato: quem é, mestre? Aí Jesus diz: aquele que põe a mão comigo no prato, esse é o que me trai, pois é o diabo entre nós. As pregações de Jesus sobre família, as pregações de Jesus sobre o reino, as pregações de Jesus sobre o inferno. Se você ama Jesus, você ama as pregações de Jesus. Se você despreza as pregações de Jesus, você não tem comunhão com as palavras de Cristo, nem com Cristo da palavra. Se você ama Cristo, você vai amar o que Cristo disse.
Mateus capítulos 5 a 7, Jesus ensina sobre verdadeira felicidade, verdadeira religião e a prioridade do reino. E quais são as prioridades em Mateus 5 a 7? Mateus 5, primeiro se reconcilia com teu irmão. Mateus 6, primeiro busca meu reino, e estas coisas, não é todas as coisas, são estas coisas, vos serão acrescentadas. Quais são estas coisas? Comer, beber e vestir. Mateus capítulo 7, qual é a prioridade? Primeiro, tira a trave do teu olho, para jogar o cisco no olho do teu irmão. Ele não está mandando parar de julgar, ele está falando, julgue quando você não comete no secreto o pecado que você denuncia no outro publicamente. Se você tem comunhão com Cristo, você terá prazer nas palavras de Cristo. João 6:68, Jesus pregou um sermão duro, e o texto diz, muitos discípulos o abandonavam. Ele olhou para os seus mais achegados e perguntou, vocês também não vão me deixar não? Aproveita e desvia, já que a multidão está desviando. Pedro olhou para Jesus e disse, para quem iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. Pedro não disse para onde iremos nós, Pedro disse para quem. Se Pedro dissesse para onde iremos nós, ele estaria dizendo, Senhor, não há lugar nenhum melhor que a tua presença. Mas ele não disse isso, ele disse, para quem iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. O que ele estava dizendo é, não há ninguém que fale do jeito que o Senhor fala. Não há ninguém que tenha uma palavra tão poderosa quanto a tua. João capítulo 7, mandaram prender Jesus. E quando vieram prender Jesus, foram aprisionados pela pregação de Jesus. Chegaram atrasados diante dos sacerdotes. E quando chegaram atrasados, os sacerdotes perguntaram, cadê ele? Por que vocês não prenderam esse homem? E a resposta da polícia foi, a gente teve que ficar grudado lá, porque ninguém nunca falou como esse homem fala. Quem ama Jesus é cativado pelas palavras de Jesus. Aí você diz, pastor, sinceramente, eu não gosto de ler as pregações de Jesus. João 12:48, quem me rejeita não recebe as minhas palavras, mas a própria palavra que eu falo, essa vai julgar aqueles que me rejeitam no último dia. A palavra de Cristo que você rejeita hoje, vai ser a base pela qual Cristo vai te julgar no dia do juízo final. João 14:24, Jesus disse, todo aquele que não me ama, não terá prazer em obedecer às minhas palavras. Ou seja, se não há prazer em nós, em obedecer às palavras de Jesus, não há comunhão entre nós e Jesus. A pesquisa de qualquer cientista termina na mente, termina no corpo. Qualquer patologista vai no máximo dissecar o corpo do ser humano. Qualquer pesquisador vai no máximo no túmulo do ser humano. Só as palavras de Jesus falam sobre sua mente, sua alma, seu espírito, seu corpo, e fala sobre onde você vai passar a eternidade. Trata de guardar as palavras de Jesus. Comece hoje a entender que as palavras de Jesus é muito mais do que a parte vermelha do Novo Testamento. As palavras de Jesus são espírito e vida. Talvez você esteja morrendo espiritualmente porque você não estuda as palavras de Jesus, porque você não gosta de ser confrontada, não gosta de ser confrontado com as palavras de Jesus. Ele não era um homem comum falando a outros homens sobre o Deus. Ele era Deus entre os homens, falando sobre si, pois ele é um com o Pai. Por isso sua palavra é tão poderosa, por isso sua palavra é transformadora. Por que os doentes eram curados? Porque eles confiavam na palavra de Jesus. Quando Jesus dizia
Ver, o cara acreditava na palavra que ele estava ouvindo, ver, e a palavra que ele acreditava dava a ele capacidade para enxergar. Se você quer santidade, se você quer transformação, se você quer mudança de vida, leia as palavras de Cristo. Pastor, não sei ler, coloca no YouTube, na voz de Cid Moreira, e lá você escuta o Novo Testamento, lá você escuta as palavras de Jesus, memoriza, canta, prega, fala sobre ela, deixa entrar na sua alma, deixa entrar na sua mente. As palavras de Jesus são espírito e vida. Qualquer pastor que quiser testar a saúde do caráter de sua igreja, é só começar a pregar as palavras de Jesus nela. Último lugar, fomos chamados para a comunhão de seu Filho Jesus. Se você tem comunhão com Jesus, você terá comunhão com a intelectualidade ou a teologia da encarnação. Humildade, saber que Deus quer seres humanos, que Deus quer contato com gente. Isso é encarnação. Segundo, se você tem comunhão com Jesus, você vai amar as palavras dele. Eu não tenho como ter comunhão com você e não gostar de ouvir você. Se eu tenho comunhão com a minha esposa, eu escuto as palavras dela. Se ela tem comunhão comigo, ela escuta as minhas palavras. Nós valorizamos a palavra do outro. Então, onde há comunhão, também há valorização das expressividades. Terceiro lugar, se eu tenho comunhão com Cristo, eu serei atraído para a sua santidade. Quem tem comunhão com Jesus, tem também comunhão com a sua santidade. Se não, preste atenção, Marcos capítulo 9, versículo 2. 6 dias depois, Jesus tomou consigo 3, Pedro, Tiago, João. Se ele diminui a quantidade de discípulos, ele está os trazendo para o momento de intimidade. E quando ele os levou, o texto diz no versículo 2: e os levou sós, em particular. Sabe o que é isso? Intimidade. A um alto monte. Sabe o que é isso? Os cortou da vida comum e os levou para uma ambiência superior. O que é isso? Intimidade. E ali diante deles, diz o texto, Jesus se transfigurou. Transfigurar-se significa mostrar o que é por dentro, mostrar a interioridade através de uma transformação externa. No monte chamado da transfiguração, Jesus agora vai se revelar como ele é por dentro a 3 homens numa intimidade. E Lucas diz que isso aconteceu enquanto eles oravam, porque oração é questão de intimidade. Enquanto eles oram, Jesus se transfigura. Agora presta bem atenção no resultado da transfiguração, versículo de número 3. Quando Jesus está se transfigurando, o corpo de Jesus era um véu. O corpo de Jesus era um véu, pastor Cassiano, opaco, que ocultava aquela essência da sua glória divina. Se eles enxergassem o ídolo, eles iam cegar, eles tinham que colocar as mãos, como fez Arão e os filhos de Israel diante de Moisés. Mas como já disse o apóstolo aqui, nós não somos covardes como Moisés, que a glória era transitória e ele continuou com a capa, com o manto sobre o rosto, com a máscara, mesmo quando a glória já tinha acabado. Não, Moisés vai até aparecer aqui, só que a glória em Jesus vai ser maior do que a glória em Moisés. E quando Jesus começa a se transfigurar, o versículo 3 diz: suas vestes tornaram-se resplandecentes. Se transfigurar é mostrar o que é por dentro, e as vestes estão resplandecentes, isso quer dizer que em essência Jesus é luz, e onde houver luz não há treva alguma.
Olha o drama que Marcos faz. Se transfigurou e as vestes ficaram resplandecentes. Aí você diz: entendi, ele é luz. Aí Marcos continua: extremamente brancas. Aí você diz: opa, então as vestes ficaram brancas, ele é puro. Aí Marcos continua: tão brancas como a neve. Marcos está procurando palavras para mostrar a pureza de Cristo. Aí você diz: branquinhas, alvinhas como a neve. Aí Marcos diz: de tal modo que nenhum lavadeiro sobre a terra conseguiria deixar vestes tão brancas, tão puras, tão limpas como aquelas. O que Jesus estava dizendo aos discípulos na comunhão é: eu sou santo, eu sou perfeito, eu não compactuo com o pecado. Moisés foi um grande profeta, Elias foi um grande profeta, pois os dois apareceram lá. Aí o Pedro olhou e disse: Senhor, vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Colocou Jesus, Moisés e Elias no mesmo nível. O pai desceu no monte e disse: o meu filho amado é esse aqui. Aí Moisés e Elias desaparecem. Só ele é santo, santo, santo. O livro e o filme Código da Vinci tentou mostrar a impureza no caráter de Cristo. A Rede Esgoto de televisão já expôs um filme com Jesus com olhares maliciosos para Maria Madalena. Porta dos Fundos, programa maligno, já quis colocar Jesus se apaixonando por João, o apóstolo do amor que deitava no seu peito. Esses dias atrás, um ateu disse que o Espírito Santo deveria se encarnar e confessar o pecado, porque ao engravidar Maria, o Espírito se tornou adúltero. Enquanto Paulo chama a encarnação de mistério, os inimigos de Deus chamam de adultério. Em João capítulo 8, os inimigos de Jesus disseram que ele era filho da prostituição. Os gnósticos diziam às igrejas que se Jesus tinha o corpo, ele não era santo, ele era impuro como qualquer homem. Mas quando você lê as cartas de Pedro, que andou com ele 3 anos, Pedro escreveu: ele é o cordeiro imaculado, sem mancha, sem pecado. João andou com ele 3 anos e escreveu: ele é luz e nele não há treva alguma, glorifique a ele. A mulher de Pilatos escreveu: este homem é justo. O centurião no pé da cruz disse: verdadeiramente esse homem era justo. E lá no céu, Isaías 6, Apocalipse 4 e 5, os anjos cantam que ele é santo, que ele é santo, que ele é santo. E aqui está a igreja dizendo que ele é santo, ele é lindo, ele é maravilhoso, ele é perfeito. É o Senhor Deus poderoso. Diga isso. Digno de louvor. Diga isso. Digno de louvor. O que é que ele é? Tu és santo. Santo. Comunhão com a santidade. É o Senhor. Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro, ele é santo. Ele é tão puro de olhos que não pode ver o mal. O que isso tem a ver com você? Eu te digo: se você tem comunhão com a santidade de Jesus, você sabe que ele odeia o pecado. Se você tem comunhão com a santidade de Jesus, você sabe que ele não tolera carnalidade. Pode ficar em pé que nós vamos encerrar, já vamos orar. Por favor, por favor.
Se você tem comunhão com a santidade de Jesus, você não tem prazer na prática do pecado. Quando você tropeça, você cai de joelho e diz: perdoa-me, lava-me, santifica-me. Se você tem comunhão com a santidade de Jesus, sua consciência pesa. Se você tem comunhão com a santidade de Jesus, você está dizendo: Espírito Santo, não desiste de mim. Se você tem comunhão com a santidade de Jesus, você sabe que viver na prática do pecado é pisar no sangue do Cordeiro. Se você tem comunhão com a santidade de Jesus, você grita como Isaías gritou: ai de mim, eu vou morrer, porque eu estou diante de um Deus que é santo. Se você tem comunhão com a santidade de Jesus, você cai de joelhos como Pedro e diz: afasta de mim, eu sou pecador, eu não mereço a sua presença. Se você teve contato com a santidade de Jesus, você vai dizer o que Paulo disse nos momentos de fraqueza: quem me livrará desse pecado? Quem me livrará dessa carne que está morta, mas ainda está em mim? E se você de fato tiver comunhão com a santidade de Cristo, você vai concluir como Paulo diz no capítulo 8 de Romanos: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não vivem segundo a carne, mas vivem segundo o seu Espírito. Se você tem comunhão com a santidade de Jesus, você se prostra como João fez em Apocalipse capítulo 1, caiu como morto. Nem anjos, nem os anciãos, nem os serafins têm o caráter santo e puro de Jesus. Se de fato você tem comunhão, peça a Cristo para lavar sua mente hoje. Peça a Cristo para continuar transformando o seu caráter hoje. Eu não vou te chamar aqui à frente, mas onde você estiver, você daí e eu daqui, oraremos juntos, porque não há intimidade com Jesus sem intimidade com a sua santidade. Feche os seus olhos, por favor. Senhor, tem misericórdia de nós. Ninguém aqui merece estar em pé na sua presença. Ninguém aqui merece falar de ti. Teu nome é santo para lábios impuros. Teu reino é santo para súditos tão falhos. Mas a sua graça nos alcançou, a sua graça nos atraiu. Mas por reconhecermos a tua santidade, te pedimos: perdoa-nos. Por reconhecer a sua santidade, te pedimos: nos faça tremer de novo diante da sua presença. Coloca de novo em nós o medo de trair, o medo de mentir, o medo de não perdoar, o medo de quebrar seus princípios, o medo de desonrar nossa família, o medo de envergonhar o seu nome onde estivermos, o medo de enganar, de roubar, de burlar. Senhor, tem misericórdia. Quem já foi impactado pela sua santidade não quer viver na prática do pecado. Estende a mão, Jesus, e transforma a nossa vida. Vem, ó Espírito Santo, com a brasa tirada do altar e toca-nos, toca em nossos olhos, toca nossas palavras, toca nosso coração, toca a nossa caminhada,
toca nossas amizades, limpa a nossa mente, limpa nossas vestes, limpa nosso caráter, para que possamos dizer: aquele que em nós começou a boa obra há de completá-la até aquele grande dia. Faz hoje, Jesus. Ela não consegue pelas próprias forças, ele não consegue pelas próprias forças, mas o seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glorifique a Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Se tiver alguém aqui hoje que se afastou do Evangelho, mas se sente atraído pela graça de Cristo a voltar para Cristo, eu quero orar por você. Você que nunca conheceu Jesus como seu único Senhor e Salvador, mas hoje você está com muita vontade de recebê-lo como seu único Senhor e Salvador. Eu quero orar por você. Se tiver alguém, saia do seu lugar e me deixa orar por você. Aqui tem uma moça que ouviu a palavra de Cristo e quer receber Cristo. Ele é santo para santificar, ele é salvador para salvar. Onde está a segunda pessoa para Jesus? Cristo perdoa, Cristo transforma, Cristo liberta, Cristo lava a sua alma. Não importa o seu passado, não importa de onde você veio, não importa a que profundidade pecaminosa você caiu, as mãos santas se estendem sobre a sua vida hoje, para restauração, para transformação. Se houver mais alguém para Jesus, vem para papai. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Aleluia. Vem para papai. Vem para papai. Há uma graça de Deus nesse lugar. Jesus te convida: vinde a mim todos os que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, eu vou te aliviar. Vem aprender comigo, eu darei descanso à sua alma, diz o Senhor. Chore, reconheça que você é pecador, reconheça que você merece o juízo, mas Ele te oferece graça. Você merece a morte, mas Ele te oferece vida. Você merece o inferno, mas Ele te oferece o céu. Serei para sempre teu. Se tiver mais pessoa, a oportunidade está aberta. Papai te ama, papai te chama, Ele conta contigo. Evangelho não te angelicaliza, Evangelho não te torna anjo. Evangelho só mostra para você que você é dependente da graça. Quanto mais dependente, mais a graça de Deus te alcança. Quanto mais dependente na oração, quanto mais dependente em congregar, quanto mais dependente em meditar nas Escrituras, quanto mais dependente em se submeter aos princípios bíblicos, mais a graça do Senhor se manifestará no seu caráter. A igreja pode estender as mãos para cá.
O apóstolo pode orar por essas pessoas, por favor? O senhor pode vir aqui. Traz ele aqui para mim. Qual é o seu nome, querido? Fala comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus, eu te recebo como meu único Senhor e meu Salvador. Quem dá glória a Deus pela vida dele? Pode levantar ela para mim? Pode levantar ela para mim? Moça, fala comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador.
Senhor.